Graça e paz, irmãos. Amém? Graças a Deus. Que bom estar aqui com os irmãos novamente, para mais esse tempo aqui, esse desafio, né? Que a gente está trazendo ao coração da igreja algo sobre a família, dentro dessa campanha, que realmente temos entendido o quanto a nossa família é o nosso maior patrimônio. Amém? Você acredita nisso? Você pode repetir isso comigo? Minha família, meu maior patrimônio. Pode ser mais forte, mais bonito? Diga: minha família, meu maior patrimônio. Você tem que entender tanto que a sua família é o seu maior patrimônio, que você tem que ficar até com medo dos bancos querer te tomar, né? A gente fica com medo de perder tantas coisas valiosas, mas a gente deveria ter tanta concentração naquele maior patrimônio que Deus nos entregou, nos deu, que é a nossa família. E realmente é o nosso maior e mais poderoso patrimônio, no nome de Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus. Antes de eu entrar aqui sobre um tema, eu só queria avisar sobre a nossa programação para as crianças, agora no dia 12. E a gente precisa fazer logo isso, porque dia 12 agora, no feriado, a igreja está programando então um dia de lazer e de recreação para a criançada. Amém? Então seus filhos, né, as crianças da igreja estão convidadas para esse momento de lazer, de recreação, de interação. E nós vamos fazer isso ali no CAICA, tá? No CAICA já está aqui a programação, né? Nós vamos ter muitas coisas legais lá, muitas brincadeiras. Nós estamos programando para ter alguns brinquedos infláveis, pula-pula, né? Personagens, né? Pessoas de personagens. Vai ter uma interação muito legal com a criançada. Então nós disponibilizamos esse lugar ali, e nós estaremos nessa tarde do dia 12, às 14 horas, ali recebendo as crianças para que elas possam se divertir. E com certeza, quando a criança se diverte muito, está muito alegre, com certeza ela começa a ver Jesus naquilo. Amém? Que a forma de a criança saber que Jesus é real, que Deus é real, é com a sua alegria mesmo. Quando ela está cheia de alegria, ela consegue perceber que Deus é real naquele lugar. Então a gente quer divertir muito elas. É claro que tudo nisso a gente também transmite o amor de Deus e a mensagem do Evangelho. Mas esse dia a gente quer realmente oferecer o melhor para elas. Nós vamos ter lanche lá para elas, cachorro quente, pipoca, vai ter um momento assim de um piquenique. Então vai ser um momento muito especial para elas. E com certeza, eu acho que lá nas salas já estão sendo avisadas, quando elas virem de lá, ela já vai meio que atropelar você, tá? Então já fica atento. Nós estamos numa confirmação ainda, que é no ônibus que a gente está conseguindo, para que possa levar daqui da igreja as crianças que têm mais dificuldade para chegar lá, que é mais longe, né? E a gente gostaria de levá-las então todo no ônibus. Então a gente está definindo essa questão do ônibus, para que a gente consiga levá-las até lá o CAICA, tá? Se caso o pai tem condição, tem carro e pode ir direto, ótimo. Mas se não, a gente quer disponibilizar. Só que eu ainda preciso fazer essa confirmação. Então eu espero que você ouça qualquer tipo de confirmação lá no WhatsApp, tá? Então aí até os irmãos que receber, tenta propagar para o outro, para chegar a informação. Porque a gente já está com o ônibus, conseguimos o ônibus, aí está dependendo do motorista. Então esse é o detalhe que a gente precisa definir ainda. Mas estamos crendo que vai dar certo. E aí as criançadas vão para lá e vai ser uma bênção. Amém? Crianças de 3 a 12 anos. Por quê? Porque é a idade que dá para interagir, né? Menor do que isso fica mais difícil. Então crianças a partir de 3 anos, 3 a 12 anos, tá? Crianças menores ou maiores, o pai vai ter que fazer um dia de lazer com elas lá mesmo, né? Interagir. Amém? Todos entenderam? Então realmente promova o seu filho, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Então vamos lá para essa parte aqui do tema que a gente preparou, falando sobre comunicação no casamento, comunicação do casal, né? O poder da comunicação. Um tema muito legal, mas também muito desafiador. Não é verdade? A gente sabe quanto a gente, por mais expert que a gente apanha bastante na questão de comunicação, tá? E eu gostaria então de passar para vocês aqui, um ensino na verdade, né? Sobre essa questão da comunicação. Quero já frisar que algumas coisas eu sei fazer bem, outras eu estou conseguindo aplicar,
e outras ainda estou vencendo, né? Estou tentando chegar no passo importante para que isso aconteça. Então, como o pastor me falou, não sou nem um expert na comunicação dentro de casa, né? Mas a gente tem aprendido muita coisa, se aperfeiçoado nesse tempo de relacionamento, ok? E também você que talvez é solteiro, você talvez que não é casado, não tem problema, não precisa ir embora, porque a comunicação também serve para você, amém? E certamente aquilo que você vai ouvir aqui vai ser muito eficaz para quando você chegar lá no relacionamento de casamento e poder aplicar. Mas esse princípio, você vai ver que a maioria deles funciona muito bem para qualquer tipo de relacionamento, no trabalho, com os amigos, com os parentes, com a família toda, e realmente é poderoso. Eu quero começar aqui comentando algumas coisas sobre a comunicação no casamento, e uma das primeiras coisas que a gente tem que observar é que ela é um elemento fundamental no relacionamento, amém? Ela é um elemento fundamental. Não tem como ter um bom relacionamento, uma boa vida a dois, um bom casamento, se não há comunicação. Diga, comunicação é fundamental. Diga, comunicação é um ingrediente que sustenta o relacionamento. Quantos concordam nisso? Amém? Eu vou falando algumas coisas, depois eu vou dar alguns textos bíblicos. Então a gente vai falar vários textos bíblicos. Então é importante a gente entender isso, que o relacionamento realmente é um ingrediente que sustenta o relacionamento. Um casal que não se relaciona, que não se comunica melhor, ele está muito fadado a um fracasso, né? Porque ninguém consegue ter uma vida tão boa, tão de sucesso, se não consegue se comunicar, ok? E aí a gente sabe também que a comunicação, ela soluciona tantas coisas no relacionamento, mas também ela é resultado de muitas destruições, né? De muitas brigas, confusões, né? Maus entendidos, atritos, mágoas e feridas acontecem por causa da comunicação, ok? Quantas vezes a gente não brigou, né, com a família, com a esposa ou com alguém por causa da nossa comunicação, por causa daquilo que a gente estava transmitindo, né? Eu acho que eu já disse isso aqui uma vez. Eu lembro que eu perdi um amigo, perdi mesmo, um cara. Talvez não era um amigo, né, assim, mas era um cara que eu tinha um bom relacionamento, a gente estava criando um bom relacionamento, conheci ele na empresa, e eu fui fazer um negócio com ele na compra de um veículo, e eu fiz uma oferta para ele, ele se ofendeu com a oferta, e nunca mais nós nos falamos. Ele fechou as portas literalmente para mim. Por quê? Porque nós se comunicamos, e na nossa comunicação hoje houve uma interferência, não é verdade? Ele com certeza ouviu algo que eu não disse, né? Ou entendeu algo que eu não havia dito. Então isso gerou um bloqueio. Quantos de nós temos conflitos assim por causa da comunicação? E no casamento não é diferente. A gente precisa entender que um casamento de sucesso, um relacionamento de sucesso, ele tem que ter uma boa comunicação, e esse relacionamento ele deve ter transparência e amizade, né? Isso é uma das coisas fundamentais. Ainda não é o ponto principal que eu vou falar aqui, mas eu sei, né, porque eu experimentei isso, tenho experimentado isso. A amizade e a transparência no relacionamento, ela é essencial. Quantos casais, quantas pessoas se comunicam dentro do casamento, dentro do relacionamento, mas tem dificuldade nesse vínculo mais profundo, né? De gerar realmente uma aliança, um compromisso com o outro e um coração que vai se afinando para o outro dentro disso mesmo que eu estou falando, dentro dessa amizade. Tem gente que foi, talvez, estava tão junto ali na época do namoro, mas depois que casou, se distanciou. Não conseguiu mais ouvir o coração do outro, não conseguiu mais perceber o sentimento do outro, não houve mais aquela afinidade gostosa, não é verdade? Há quem diz também que os melhores casamentos nasceram das melhores amizades. Diga isso, os melhores casamentos nasceram das melhores amizades. Isso parece ser boa verdade. Eu digo isso com propriedade porque eu comecei como amigo da minha esposa, né? Nós éramos muito amigos e na verdade nós éramos os melhores amigos, e dentro dessa amizade transformou num relacionamento. E algo interessante, essa amizade dura até hoje, porque nós somos muito amigos um do outro. A gente se
trabalha muito isso dentro do nosso relacionamento, a amizade, criando vínculos, né? Divertindo com o outro. Eu brinco com minha esposa como eu brinco com as demais pessoas. Eu conto uma piada para ela, ela não ri, tem vezes que ela ri. Mas a gente tem essa interação, e isso é muito bom, porque quantos casais não tem mais isso? Perderam esses vínculos tão profundos de amizade, de brincar um com o outro. Outra coisa que eu vejo dentro disso, que é tão triste, tem gente que tem um amigo fora do contexto do relacionamento que é mais confidencial do que a esposa. E isso não me parece ser um padrão daquilo que Deus tem, né? Então, a pessoa mais realmente confidencial, a pessoa mais amiga, que eu deva compartilhar aquilo que eu preciso, deve ser alguém da minha família, deve ser minha esposa, deve ser alguém que é uma só carne comigo. Porque se a Bíblia diz que nós somos uma só carne, eu não posso ser mais transparente com outra pessoa fora do contexto do que com a minha esposa, ok? Então isso mostra a importância que é a amizade e a transparência dentro do casamento, dentro do relacionamento. Ele requer também muito trabalho para isso. Ele requer tempo e lugar. Ele requer prioridades, porque não tem como construir uma amizade se não for dessa forma. E esse talvez tenha sido o problema de muitos relacionamentos, muitos casamentos, porque não conseguem gerar isso: tempo, prioridade e dedicação, né, para aquilo. É um lugar de destaque para que aquilo aconteça, né? Porque quando a gente, os que são casados hoje, quando começou o seu relacionamento, provavelmente você começou como eu, né? Eu gastava muito tempo com a minha esposa, minha namorada na época, né? Eu tinha sempre um lugar que a gente estava sempre procurando para se encontrar, não é verdade? Então tempo e lugar era algo que a gente estava sempre organizando, pensando. Para quê? Para estar mais junto. E quando a gente entra no relacionamento, a gente é tentado a esquecer o tempo e o lugar. A gente começa a deixar de dar tempo e a gente começa também de ter um lugar. É legal isso, porque eu vejo que é o mesmo princípio para Deus. Sabe qual é a nossa maior dificuldade de ter um relacionamento com Deus? É justamente essas duas coisas: ter tempo e lugar. A gente não sabe onde a gente vai orar, né? Se a gente não sabe, não tem um lugar para orar, aí ele se torna um pretexto para que eu também não ache tempo. Ou às vezes eu digo que eu não tenho tempo, e isso é uma grande mentira mesmo. Às vezes até eu achei que eu não tinha tempo. Mas é uma grande mentira, porque a gente pensa que talvez a gente não tem tempo para buscar a Deus. E a verdade é que tudo é uma questão de prioridade, não é verdade? Porque uma das coisas que a gente deve ser mordomo também e administrar muito bem é o nosso tempo. Se Deus deu 24 horas do dia, é porque a gente deveria administrar isso, não é verdade? Não é muito nem é pouco, é o tempo ideal que Deus nos deu para separar todas as coisas da nossa vida. E para ter um relacionamento e uma comunicação sadia e poderosa, é necessário gastar muito tempo e ter muito lugar para que isso aconteça. Porque o relacionamento ele vai criando níveis de crescimento, níveis de maturidade, quando a gente vai se relacionando e comunicando, e dentro disso a gente vai conhecendo muitas coisas acerca da pessoa. Por exemplo, como o gosto, as necessidades, o sentimento, também as dificuldades, as opiniões, os alvos. Às vezes a gente não sabe quais são a opinião do outro, a gente não sabe qual é o sentimento do outro, a gente não sabe qual é o alvo do outro, a gente tem dificuldade de descobrir. Quantas brincadeiras a gente vai fazer aqui quando tem curso de casais, e nessas brincadeiras alguns homens ou mulheres até erram coisas que seriam essenciais um do outro. Às vezes é porque realmente na nossa comunicação ainda não está tão afinada como deveria ser. Amém? Amém, igreja? Vocês estão aí? Glória a Deus. Agora, falando aqui sobre desenvolvendo essa questão da comunicação, a gente precisa entender uma coisa: que comunicar é diferente de falar. Amém? Então diga isso todo mundo junto: comunicar é diferente de falar. A gente pensa que quando a gente nasce e a gente vai crescendo, a gente aprende a falar, né? Quantos aqui falam? Amém? Todo mundo fala aqui, né? Glória a Deus. Então a gente nasce, a gente vai crescendo e a gente aprende a falar. E a gente vai falando durante a vida toda. E muita gente acha que pelo fato de falar, de saber falar, ou até de ser eloquente na falatória, que ele é um bom comunicador.
E isso eu vou provar que é uma mentira, né? Que não é essa totalidade. Porque a gente precisa entender que para dialogar, para se comunicar, existem alguns fatores que são imprescindíveis, porque não é só falar. Então eu quero que você entenda uma coisa, que comunicar, ele está relacionado com essas 4 palavras aqui. Então você pode repetir comigo. Primeiro, falar, ouvir, compreender e ser compreendido. Vamos lá de novo? Falar, ouvir, compreender e ser compreendido. Está vendo que mudou muita coisa? Então comunicar, dialogar, não é falar. É muito mais do que só falar. Se você quer saber se você comunicou bem, se você teve êxito na sua comunicação, você precisa perceber se o que você falou, a outra pessoa conseguiu ouvir. Se aquilo que você falou e que o outro ouviu foi compreendido. Você compreendeu, mas também a outra compreendeu. Se esse conjunto aconteceu, isso é a verdadeira comunicação. Essa é a comunicação eficaz. Por isso que a gente tem tantas crises no relacionamento. E como eu disse aqui sobre o primeiro caso que eu disse com esse rapaz que eu conheci, o que aconteceu foi isso. Porque ele não me compreendeu, né? Ele não me compreendeu. Aquilo que eu quis transmitir não era uma mensagem de desvalorização daquilo que ele tinha, mas foi isso que ele entendeu. Ele pensou, ele está me desvalorizando, ele está desvalorizando o que eu tenho. Ele não está colocando em jogo aqui o nosso relacionamento, a nossa amizade. Ele não entendeu. Então o fato ali é que um falou e o outro ouviu, mas não houve compreensão. Então a comunicação eficaz, ela precisa disso. Agora o que eu quero dizer para os irmãos aqui, e se você pode anotar, anote, porque vai te ajudar, porque tem me ajudado bastante. Eu tenho tentado colocar em prática essas coisas aqui. Eu sei que não é muito fácil, não é do dia para a noite, mas pode te ajudar muito. Então eu quero que você veja comigo alguns princípios para uma comunicação eficaz dentro do nosso casamento, dentro dos relacionamentos em gerais. O primeiro ponto aqui que eu quero dizer é esse: escute e escute em amor. Diga, escute e escute em amor. Vê aqui que não é apenas escutar, né? Escute, mas escute em amor. Tiago capítulo 1 versículo 19, a Bíblia diz assim: todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Vou ler mais uma vez para você gravar no seu coração. Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Então o primeiro passo para se comunicar bem é estar pronto para ouvir. Agora só os homens, diga como é difícil ouvir. Não é verdade? Às vezes para as mulheres algumas também mas em geral para o homem talvez seja mais. Apesar de que a Bíblia está dizendo aqui de uma forma genérica, mas seria muito mais para o homem mesmo, né? Todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar. Agora olha só que interessante. Se a gente vai olhar para a nossa fisionomia, para a nossa anatomia, a gente vai ver uma coisa interessante da parte de Deus nessa criação. Nós temos dois o quê? 2 ouvidos e uma boca, né? 2 ouvidos e uma boca. Então isso remete a alguma coisa. Isso dá um sinal para a gente de alguma coisa. Que realmente o que Deus quer que a gente faça é ouvir mais e falar menos. Quantos concordam? Os que discordam também, levanta a mão. A irmã discordou ali. Então, a gente tem 2 ouvidos e uma só boca. Isso mostra a importância que a gente deve ouvir. Por isso que a Bíblia está dizendo aqui que o homem tem que ser pronto para ouvir e demorar mais para falar. Porque a verdade é que se a gente perceber que se a gente conseguisse ouvir melhor aquilo que se comunica, aquilo que se fala, a gente teria respostas diferentes. Não é verdade? A gente teria compreensões diferentes. Eu ministrei essa palavra lá no pastor Robson e eu disse isso. Depois que a gente começou a fazer, por exemplo, o trabalho com veredas antigas, quem já fez lá sabe que uma das coisas que a gente tem que aprender muito lá é ouvir. E isso tem ajudado muito a gente entender, quando a gente ouve as pessoas, a gente consegue entender melhor elas, compreender melhor elas. Porque às vezes a gente julga as pessoas
por causa de uma ou duas palavras. Mas quando você ouve a história e o contexto dela, você começa a ter uma outra posição. Não é verdade? Então as coisas mudam quando a gente consegue ter esse entendimento. Quando a gente consegue estar mais pronto para ouvir e para tentar compreender aquilo que está sendo dito. Diga amém. Agora, dentro disso aqui, é importante a gente saber uma coisa. Existem também alguns pontos, alguns princípios importantes para essa audição. Porque se tem uma coisa que a gente é ruim, é de ouvir. Não é verdade? A gente tem dificuldade de parar para ouvir. E principalmente quando está dentro do casamento, do relacionamento. Não sei por quê, porque talvez a gente julga que a gente pode resolver algumas coisas de forma rápida. Porque quando a gente, por exemplo, eu atendo pessoas aqui na igreja e eu tenho muita tendência de ouvir muita gente, né? Mas eu percebo que algumas vezes eu tenho um pouco de dificuldade de ouvir minha esposa, um pouco mais de dificuldade de ouvir minhas filhas. Mas às vezes eu gasto uma hora ouvindo alguém ali, né? Então a gente vê que dentro da família há um desafio. Mas existem alguns pontos importantes que vai nos ajudar a aprender a ouvir, principalmente os homens. Mas serve para todos, porque existem algumas coisas que eu quero te dizer. O primeiro aqui é: não interrompa a conversação. Preste atenção às palavras da outra pessoa por inteiro. A gente tem a mania, e nós como um todo tem uma mania de não deixar com que a pessoa conclua tudo aquilo que ela está dizendo. Amém? Então não interromper aquilo que está sendo dito é muito importante. Porque quantas vezes você interrompeu uma conversa e deu a resposta, e às vezes a pessoa até saiu empurrada, nem esperou dizer, né? Nem sabe o que ia terminar, o que era. Talvez naquele meio que você interrompeu, a conversa ia para outro rumo. Não é verdade? Você teria outro conceito daquilo que foi dito. Então num relacionamento, num casamento, numa vida dois, ouvir é importante. E não interromper o outro, tentar ouvir até o final, isso é importantíssimo. Vai mudar a sua visão acerca da comunicação. Outra coisa importante é: não desvie o olhar da outra pessoa. Dê toda atenção. E nessa hora é muito importante, porque nessa geração há algo que nos rouba a atenção, que é o telefone, o computador, a TV, essas coisas roubam, né? Principalmente quando a gente fala de casamento. A mulher vai tentar falar com o marido, ele está no celular, ou está na TV, ou está em outro lugar. E aí, como o Cláudio Duarte já disse, a gente não tem uma cabeça pronta para ouvir, para entender todas as coisas ao mesmo tempo. Não é verdade? Então isso é muito importante, que você se concentrar na outra pessoa, sobre aquilo que ela está dizendo. Isso é riquíssimo. Diga: não desvie o olhar para outra pessoa. Isso é muito importante na comunicação. Ter toda a atenção, prestar atenção no que a pessoa está dizendo. Nós estamos fazendo os cursos aí, eles vão chegar até você, que é o curso Aliança. E um dos desafios que tem ali é esse, que é poder olhar no olho do outro e ouvir o que o outro está para dizer. E a gente nesses cursos vai aprendendo quanto é o desafio, quanto é difícil olhar no olho do outro. Não é verdade? Eu não sei quantos casais têm essa facilidade ou também têm a dificuldade de conversar olhando no olho. Tem gente que vai conversar, o cara baixa a cabeça, né? Ou vira os olhos, não dá conta. E isso é muito importante para que a gente se comunique bem, não é verdade? Outra coisa importante que é: quando você estiver ouvindo, não fique ansioso pensando no que tem que responder. Isso é um grande mal na comunicação. Por quê? Porque a gente é ansioso demais, a gente é acelerado demais, e a gente não consegue ouvir primeiro tudo para depois fazer o julgamento, para depois trazer a mensagem. Não é verdade? Já quer responder, não é? Tá. Não, deixa a outra pessoa concluir. A Bíblia diz em Provérbios 18, versículo 13, que responder antes de ouvir é estutícia e vergonha. Olha só o que a Bíblia fala aqui sobre responder antes do tempo. É necessário a gente entender que há um tempo para responder. E ouvir bem é muito importante, baseado aí no que a Bíblia diz em Tiago. É ouvir mais e falar menos. Não é verdade? Outra coisa importante ainda dentro desse princípio para ouvir, para melhorar a comunicação, é: esforce-se para compreender e valorize o que o outro está falando, né? Esse esforço, e é realmente aqui o que está dizendo, é muito importante. A gente deve se esforçar
A gente deve abrir mão de muitas coisas nossas para poder compreender o outro. Porque a verdade é que se a gente for entrar na íntegra e ver o que a pessoa está dizendo, existe coisas mais profundas além daquela superficial. Aquela mensagem é muito superficial, existe algo mais profundo. Você tentar compreender e valorizar o que ela está dizendo, isso é muito poderoso na comunicação. Por isso muitos casamentos têm estado fadados por causa disso, porque não tem uma boa comunicação, não tem uma boa fala, uma boa audição, uma boa compreensão daquilo que está sendo feito. Outra coisa importante, e eu acho que isso aqui talvez ajude as mulheres contra a relação aos maridos, né? Mas diz assim: faça perguntas para entender melhor o que está ouvindo. Numa boa comunicação isso é importante. Durante a conversa, faça perguntas, repita aquilo que foi dito, porque às vezes a gente não tem muita facilidade de compreender na primeira instância, né? E aí tem que fazer igual Lula, ir para a segunda instância, a terceira, né? E tem que ir levando. Então a gente precisa entender que essa comunicação, ela precisa ser bem feita, e para que ela seja bem feita, esses pontos simples, mas gera muito resultado. Então não tenha vergonha, não tenha medo, pergunte, repita aquilo que foi dito e tenta compreender melhor. Outro ponto ainda dentro do princípio da audição aqui, esse aqui é muito importante. Se estiver discordando, porque nada impede de você discordar. Então, se a esposa está aqui com o marido e o marido está aqui com a esposa, olha para ele e diz: não tem problema, você pode discordar. Olha para ele e diz aí: não tem problema, pode discordar. Ele não gostou muito da mensagem. Mas se estiver discordando, não faça careta e nem fique fazendo sinais de negação. Por quê? Porque isso trava a comunicação. Não é verdade? Coisas simples, né? Mas que atrapalha a gente a ter uma comunicação eficaz. A pessoa está dizendo e você está fazendo um sinal de negação, ou você está fazendo cara feia. O que acontece? A pessoa na hora ela trava, na hora ela se fecha, ela é interrompida a comunicação, embora você não tenha falado. Está vendo que só falar não é comunicar? Muitas coisas se comunicam. A compreensão é muito importante. Então, numa conversa a dois, dentro do casamento, é muito importante que você entenda que você pode discordar, mas não atrapalhe o projeto da comunicação. Eu vou falar, mas no final você vai entender, porque Deus está nisso tudo. Amém? Deus é o Deus da comunicação. Você crê nisso? Uma das chaves para termos um casamento bem sucedido é desejar escutar e compreender o que o nosso cônjuge está dizendo. O salmista disse no Salmo 116, versículo 1, ele diz: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. O que o salmista está dizendo é: prazeroso para mim saber que Deus escuta a minha voz. Agora imagina se essa mensagem fosse da nossa esposa ou do seu esposo, e a mensagem fosse parecida com essa do salmista: eu amo a minha esposa porque ela ouve a minha voz. Ou eu amo meu esposo porque ele escuta as minhas súplicas, a minha voz. Queridos, isso é poderosíssimo a gente entender isso. Se a gente for parar para perceber que tanto que a gente tem dificuldade na comunicação, que quando a gente está no plano espiritual, vamos dizer assim, porque a gente tem essa mania, né, de fazer essas transições de liga e desliga. Quando você e eu vai orar, e eu estou me incluindo nessa também, a gente tem a tendência a falar mais e a escutar menos. Quem, por exemplo, na sua meditação, orando ao Senhor, buscando o Senhor, para Deus falar? Não é verdade? Não vê o quanto é complicado? A gente fala: Senhor, porque não sei o que, e começa a falar, e fala, e a gente fica, mas o Senhor não responde. Mas como é que alguém pode responder se você não se cala? Não é verdade? Como que alguém pode falar algo se eu não estou pronto para ouvir e só falar? E a gente fica querendo ter respostas. Às vezes a gente quer ter resposta na palavra. Não está errado, a palavra também tem respostas. Mas o seu espírito fala com o Espírito de Deus. O seu espírito testifica com o Espírito de Deus. Então ele pode falar no seu espírito. Mas nós temos esse problema. Quantos de nós já ficamos meia hora parado para ouvir Deus falar? Talvez se a gente fizesse esse tipo de meditação, tantas mensagens a gente ouviria dele. Porque o salmista sabia disso.
Eu não sei qual era a prática do salmista aqui, qual era a tática dele, mas ele disse algo com muita convicção: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e atende e escuta as minhas súplicas. Será que ele escreveu isso por acaso? Eu imagino que o salmista, ele tinha tempos de ficar calado, né? Ele tinha tempos de parar para ouvir. O segundo ponto dentro da comunicação eficaz, e aí é que a gente está saindo daquele princípio da audição e passando agora para ainda o ponto da comunicação eficaz. O segundo ponto, ainda baseado no que Tiago disse, é: seja tardio em falar. Diga: eu preciso demorar mais para falar. Olha para o outro e diga: você precisa demorar mais para falar. Meu Deus. É muito importante, queridos, que a gente pense, e principalmente como homens, mulheres e seres espirituais, pense e ore antes de falar. Não é verdade? Não seja apressado, não dê uma resposta de qualquer jeito. É melhor quando a gente para, analisa, pensa e principalmente busque o Senhor acerca daquilo que a gente tem que dizer. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 15, versículo 23, que o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra a seu tempo, quão boa ela é. Olha só, uma palavra na hora certa, ela é remédio, ela é maravilhosa, ela sacia a nossa alma. E a Bíblia diz também em Eclesiastes, no capítulo 3, e alguns versículos ali, que há tempo para tudo. E encerrando essa questão do tempo ali, a Bíblia diz que há tempo de estar calado e há tempo de falar. Então, na boa comunicação e na comunicação eficaz, é importante eu saber que tem hora que eu tenho que me calar e tem hora que eu tenho que falar. Há tempo devido para todas as coisas. Quem criou isso foi Deus. Isso nos ajuda a entender, porque a maneira como você diz as coisas é tão importante quanto o que você diz, né? Porque às vezes você diz algo, mas a maneira como você diz traz uma outra mensagem. Então, não só a maneira como você diz é tão importante quanto o que você está dizendo. Por isso, buscar aquilo que Deus quer que a gente diga e fale é muito importante, não é verdade? Porque às vezes aquilo que você vai falar, e é o outro ponto que eu vou dizer, é a verdade, que você deve dizer a verdade, mas existe a maneira e o formato de dizer a verdade. E esse é o terceiro ponto aqui da comunicação eficaz. Fale a verdade em amor. Diga isso bem forte para você gravar. Fale a verdade em amor. A gente deve sempre falar a verdade. Crente de verdade não pode andar em mentira, não pode mentir, né? Ele deve falar a verdade. Mas existe uma forma e uma maneira de falar a verdade. E aqui esse tópico quer nos ensinar a importância de dizer a verdade em amor. Olha o que Efésios capítulo 4, versículo 15 diz. Lá na parte B do texto, ele diz: falando a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Ele diz: falando a verdade em amor. Então diga isso: existe uma forma de dizer a verdade, e essa forma é o amor. Amém? Então o apóstolo Paulo diz aqui, olha, falando a verdade em amor. Diga a verdade, não minta, não esconda, seja sincero, não exagere nem diminua, mas diga a verdade, mas faça isso de uma forma debaixo da graça, da sabedoria e do amor de Deus. Eu estava falando isso também. Eu conheci um homem, ele era um empresário, e os funcionários dele, alguns a gente conhecia também, alguns funcionários, e eles diziam assim, o nome dele é Osmar, e dizia assim: o seu Osmar, rapaz, a gente gosta até de ir para o gabinete, não, né, para o escritório dele, e eu ouvi umas broncas dele, que é muito bom ser advertido pelo seu Osmar. Por que as pessoas diziam isso? Porque ele falava com as pessoas, advertindo, chamava atenção, repreendia, mas ele fazia isso com tanto amor e brandura que a pessoa saía de lá constrangida, quebrantado. Às vezes a pessoa vinha até e recomeçava ele, ia trazer um presente para ele. Ele dizia: não, meu irmão. Então ele fazia isso com muito amor.
Isso mostra que é assim que deve ser a verdade. Eu lembro que ele ter dito algumas vezes de pessoas que ele pegou roubando a empresa. Ele chamou a pessoa e a pessoa saiu de lá arrependida, quebrantada, humilhada, constrangida, porque ele disse aquilo que ele tinha que dizer, mas disse em amor, né? Disse em amor. A Bíblia diz: todos os vossos atos sejam feitos com amor. 1 Coríntios 16, versículo 14. Todos os nossos atos devem ser feitos com amor. Se nós entendermos isso, o pastor Marcelo estava até falando isso aí nos grupos, né? O pessoal vai para entrar para o debate político, aí é uma forma de comunicar, mas você entende que a comunicação não é eficaz? Porque às vezes o cara transmitir a mensagem em amor, não, ele começa a guerrear. Se não tivesse o Facebook ali, a parte virtual, o povo está atacando pedra, latinha no outro, né? Estaria em guerra. Ainda bem que tem um Facebook para poder dar uma amenizada. Mas a velocidade das pessoas ali às vezes é tanta fúria que dá a impressão que o cara quer atravessar a tela para pegar o outro. Não é verdade? Por quê? Porque a Bíblia diz que todos os nossos atos devem ser feitos com amor, né? Você quer dizer sobre o debate político? Faça isso, mas faça isso com amor. Transmita a mensagem verdadeira, né? E aí a gente tem um grande problema, às vezes ferir o caráter e a identidade da pessoa. E não é isso que Deus quer de nós, né? Deus sabe fazer isso muito bem, dividir o que é identidade e caráter da ação. Por exemplo, a pessoa que nasceu de novo, a Bíblia diz que você já não é mais pecador, você é santo, amém? Você crê nisso? Então quando você peca, quando você erra, por exemplo, quando você mente, para Deus você não é mentiroso, você é santo, da mesma forma. Só que você vacilou, você teve um erro na mentira. Mas Deus, quando Ele chega com você, Ele não te acusa dizendo: ô mentiroso. Só que a gente faz isso na comunicação, né? Não, você é mentiroso, mas essa não é a identidade dele, essa não é o caráter, essa é a falha dele, esse é o tropeço dele. Então quando a gente tem essa visão da comunicação, como Deus tem, muda tudo. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Provérbios capítulo 15, versículo 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Numa outra linguagem diz: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Olha só, e às vezes isso aqui é a verdade, você está falando, mas aí se você faz isso de uma forma delicada, o cara já, né? Não tem gente que já vem logo com uma raiva querendo brigar com você, aí você chega: ô meu querido, meu amado, idolatrado, salve, salve. Aí o cara já baixa as armas, não é verdade? O cara já chegou com vontade, com sangue nos olhos, aí de repente você pega e desmonta ele. Isso é o que a Bíblia está dizendo, né? É muito importante a gente entender essas coisas. Então tudo que a gente falar, tudo aquilo que a gente diz, ele deve ser aprovado pelo Espírito Santo. Por isso Deus nos deu dons, e esses dons é para que a gente exerça no Espírito, né? Por isso eu digo aqui para cada um de vocês, cada um de nós, para mim também: cuidado, porque às vezes a gente tem um pretexto da sinceridade, mas a gente acaba vomitando nas pessoas carnalidade, né? Ira, raiva, aquilo que não provém de Deus. Então as nossas dores, amarguras a gente joga na pessoa. Não, devemos ser sinceros sim, mas é importante se policiar para que a gente transmita isso no Espírito, que a gente não entra nessa falsa sinceridade, né? Nessa falsa intenção, porque ela destrói o relacionamento, ela acaba com qualquer comunicação. Então é muito importante a gente entender que isso depende também da cura da nossa alma, do nosso coração, do nosso sentimento, porque normalmente a gente acaba respondendo baseado na nossa ferida, né? A gente responde debaixo dessa ferida e a gente transmite algo que não deveria ser, e a gente joga lixo no outro. É o que acontece aí no Facebook, às vezes, no WhatsApp, nessas confusões. As pessoas estão vomitando o lixo que está dentro dela. Diga misericórdia. Outro ponto importante para a comunicação eficaz. Diga isso bem forte junto comigo: use palavras boas, palavras que edificam. Então diga para o seu irmão: palavras que edificam devem sair da sua boca.
É o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha só o que a Bíblia diz, né? A nossa boca não deve sair nenhuma palavra que não seja para edificar. Disse algo para destruir o outro, para manchar a identidade, o caráter, está errado. Não provém do Espírito. Ele diz que tudo aquilo que a gente deve comunicar, ela deve ser boa para edificação. Então faça esse filtro quando você se comunicar. O que você está dizendo edifica o outro, né? O que você está dizendo é a necessidade do outro. Olha o que a Bíblia diz, conforme a necessidade. Tem gente que quer falar, não. Tem que ver se há necessidade. E transmita graça aos que estão ouvindo. Então, queridos, o Senhor é poderoso e maravilhoso para nos ensinar a perfeição da comunicação. Amém? Outro ponto dentro da comunicação eficaz: não deixe para amanhã o que pode ser feito hoje, o que tem que ser dito e comunicado hoje. Aqui entra uma regrinha baseada num princípio que a Bíblia diz em Efésios também: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Essa regrinha eu tenho colocado na minha vida, dentro do meu casamento, meu relacionamento, é não tentar dormir sem antes resolver o problema daquele dia, né? Não ir, né, e deixar passar para outro dia aquilo que aconteceu hoje. Eu não estou dizendo que eu nunca fiz isso, mas eu evitei muito fazer isso. Por quê? Porque eu implantei essa regra dentro de mim. Todas as vezes que eu estou numa desavença, num desentendimento com a minha esposa, a gente normalmente não passa daquele mesmo dia. Tenta resolver ali, porque a tendência é virar uma bola de neve. É por isso que tem gente que vomita coisa de 15 anos atrás, na hora da briga. Vai discutir, aí o cara volta com aquele negócio, a mulher volta. Por quê? Porque não vai matando o mal pela raiz. Então isso é muito importante a gente entender, que a gente deve dormir sempre em paz com o nosso cônjuge, né, com outra pessoa. Tenta resolver. Agora, essa regra não é só para o casado. Tenta fazer isso como cristão. Você sabe que alguém está magoado com você? Eu sempre também plantei isso dentro de mim. Se eu sei que alguém está com problema comigo, a minha tendência é ir com a pessoa o mais rápido possível e resolver. Pedir perdão, perdoar, né, quebrantar, para entender que a gente deve solucionar aquilo. Então é uma regra muito importante para que a gente tenha um casamento guardado, um relacionamento protegido pela mão do Senhor, né? Eu falo isso também, que eu acho assim, poxa, quantas pessoas, por exemplo, são empresários, são homens de negócios, tem vários funcionários. Quando ele vê que o bicho está pegando na empresa, que o negócio está desandando, o que ele faz? Ele marca uma reunião e vai para o alinhamento, não é assim? Ele marca aquela reunião, nós temos que resolver aqui, vamos botar os pingos no i e ajeita a situação dentro do negócio. Mas há pessoas, há homens que fazem isso, mas não fazem isso na sua família, no seu maior patrimônio. Está vendo como às vezes as coisas estão desreguladas na nossa mente? O cara está valorizando a empresa, o patrimônio dele maior é o negócio, porque ele alinha. Tem cara amarado que é até chato, faz reunião toda semana. E por que não faz reunião em casa toda semana? Não é verdade? Não faz, não, tem que fazer sempre. Por isso que a prática da oração familiar, ela é fundamental também, porque na oração com a família é que a gente alinha. É na oração do dia a dia que a gente chega com o outro e diz: olha, a gente precisa alinhar aqui, e esse alinhamento é em Deus, né? É no Senhor, e aí vai se ajustando. Amados, se a gente consegue pegar, você está vendo que é coisa simples, não é nada, nem nenhum master coach aqui para poder dizer isso aqui, que é simples demais. Agora, se a gente coloca em prática, amados, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não acha espaço, não acha brecha. Na verdade, ele não consegue entrar no nosso relacionamento, porque é muito bem alinhado, é muito bem tratado, trabalhado. Na verdade, você não deixa que a sua empresa entre em falência, entra numa situação de risco. Por quê? Porque você está alinhando direto. Assim também deve ser no nosso relacionamento. Quem está entendendo, diga amém. Diga glória a Deus por isso. Outro ponto da comunicação eficaz é discordar sim, desrespeitar nunca, né? Discordar sim, mas desrespeitar nunca.
é possível que no relacionamento, na comunicação, alguém discorde mesmo, como eu já disse. Nem sempre o que o outro está dizendo você pode aceitar ou pode concordar, mas o respeito, ele é fundamental, é importantíssimo, ele é uma regra muito importante, porque normalmente os que entram no desrespeito, entram na agressão, entram na gritaria, na ira, na cólera, e é o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 4 também, né? Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, assim como toda malícia. Isso não provém de Deus, isso não faz parte da comunicação que Deus nos ensina. Então vai se comunicar. Se você vê que o negócio vai esquentar, vai lá no chuveiro, irmão, abre o chuveiro na água fria. Eu sei que tem gente aqui que não toma banho mais na água fria, mas nessa hora toma um banho na água fria, deixa passar, porque depois que passa aquele calor, sua visão muda, não é verdade? Quando eu vou atender briga de casais, confusão de casais, a primeira coisa que eu digo, irmão, faz o seguinte: não fala nada, fica na sua, o outro fica na dela também, espera a poeira baixar, né? Porque na hora da briga é igual briga de touro, a poeira sobe, e ninguém enxerga nada. Por isso que é perigoso até um avançar no outro. Por quê? Porque a poeira subiu, o cara cega. Então, deixar com que a ira venha e acalme vai fazer com que a poeira abaixe. Quando a poeira baixa, você pode ver que depois que se passa 1 hora, 2 horas, às vezes até várias horas, a sua concepção é outra, a sua ação é outra. Então é muito importante a gente entender que a gente pode discordar, mas desrespeitar nunca. Outro ponto, ainda dentro da comunicação eficaz: confesse o seu erro e perdoe o seu cônjuge. Diga: eu preciso ser humilde para confessar o meu erro, mas também ser humilde para perdoar aqueles que me ofenderam. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, versículo 13: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Olha só que interessante aqui. Aqui a Bíblia não está dizendo, você está certo, aí você pede perdão ou perdoa. Não é o outro que está certo, peça perdão. Não, o perdão é mútuo. Diga: perdoar deve ser mutuamente. É um e o outro. Depois eu vou falar, fechando aqui essa palavra, sobre isso. Caso alguém tenha algum motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, ferir o outro não tem outro caminho, é o perdão. É uma das coisas que eu tenho aplicado na minha vida e aprendi desde o dia que nasci de novo. O perdão deve fazer parte da minha vida cristã, né? O princípio do perdão deve fazer parte, porque é difícil eu entender que um cristão que nasceu de novo, que ama Jesus e quer ser semelhante a Ele, não perdoar. Porque se tem uma coisa que Jesus mais fez na sua essência, foi o quê? Perdoar. Não é verdade? Então nós devemos perdoar, nós devemos confessar os nossos erros. A Bíblia diz em Provérbios 17:9 que quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando um assunto estraga até a amizade. Não é verdade? Então Deus quer nos ensinar que é importante que a gente confesse todas as vezes que erre. Agora, isso aqui é interessante entender o seguinte: o perdão, ele não depende do lado, né, da razão, ou da pessoa estar certa ou não. O perdão é independente. O perdão, ele deve ser essa prática, como eu disse, deve ser esse princípio dentro de nós. E todas as vezes que você percebe que algo saiu fora dentro de um relacionamento, o perdão deve ser a prática inicial de quem o Espírito convenceu. E eu entendi isso dentro do meu casamento. Porque a verdade é que a gente sempre vai pensando que a gente está sempre certo, né? Em muitas coisas. Mas Deus quer nos ensinar que nós não estamos certos em nada. Essa que é a verdade. Nós não estamos certos em nada. E nós temos que entender que o princípio de Deus é que a gente perdoe independente das circunstâncias. E normalmente o Espírito, ele faz isso. Eu lembro que quando eu discuti com minha esposa, eu briguei com ela em alguns momentos. Naquele momento eu tinha 100% de certeza que estava certo. Na verdade eu acho que todas as vezes eu estou 100% certa. Mas a verdade é que ela também pensa isso. Não é verdade? Ela fica no canto dela lá e não vem falar comigo. Por quê? Porque ela tem 100% de certeza que ela está certa.
Aí eu estou lá no meu lugar e às vezes quando a gente que é crente de verdade mesmo, a gente vai discutir com Deus, né? Fala, Senhor, tá vendo essa mulher? Ô mulher difícil, pelo amor de Deus, a mulher que tu me deste, né? Aí ele vem e diz, vai lá pedir perdão, mas foi ela, não interessa, é você que tem que pedir perdão. Eu estou convencendo você, é você que é o princípio, né? E como diz o pastor Eibe, ele fala algo na escola de líderes, aí aquilo pega na gente. Ele diz, se tem alguém que tem que fazer primeiro, se tem alguém que tem que começar primeiro, porque a Bíblia diz que o marido tem que fazer como Cristo faz, aí a gente está enrolado, porque a Bíblia diz que Jesus é que foi para a cruz e morreu pela sua noiva, não é verdade? Então se tiver alguém que tem que ir para a cruz primeiro, quem é? Diga, sou eu. Só os homens, diga, sou eu. Diga grosso, irmão, sou eu. O primeiro que tem que ir para a cruz é o homem. Por quê? Para ser modelo, para ser semelhante a Jesus. Agora as mulheres também não se aproveitam disso. O marido olha para a mulher e diga, cuidado, irmão. Cuidado que o Senhor julga os corações também. Né? Mas é importante fazer isso. O outro ponto é, orem um pelo outro e um com o outro. Isso aqui é indiscutível. Queridos, aqui a gente aprende que quando a gente ora um pelo outro, quando a gente entrega essas coisas da nossa comunicação um para o outro, diante de Deus, querido, as coisas mudam, né? Por quê? Porque ali não tem mais diferença de temperamento, ideia ou gosto. O que prevalece é a vontade do Senhor, do Espírito, do Pai. É a vontade dele que prevalece. Então a gente abre mão, porque o seu temperamento, não. É porque o seu jeito, não. É ele que reina naquilo. E aí em oração, e às vezes você pode até desabafar, né? O seu sentimento, sua dor para o Senhor, mas é para ele, não é para o outro, é para o Senhor. E o Senhor, ele vai entrar naquele relacionamento e vai curando, vai sarando, vai tratando e vai fazendo com que ele amadureça, né? Não tem como. Todas as vezes que eu briguei com a minha esposa, logo depois a gente vai se consertar, vai se falar, aí a gente vai para a oração junto. Irmão, não tem jeito. Aí vem um batismo do Espírito, a gente fala em outra língua, né? E às vezes até acontece umas coisas extraordinárias. Amém? Quem está entendendo? Glória. Pega a dica aí no ar, irmão. Os solteiros não recebem revelação. Glória a Deus, rapaz, o tempo corre. Eu vou dizer alguns pontos aqui que eu achei interessante também, bem rapidinho, sobre aquilo que bloqueia a comunicação. A primeira coisa que bloqueia a comunicação, a falta de comunhão com Deus. Isso é importante, porque quem não anda com Deus, quem não está na luz, consequentemente, ele não tem como estar na luz com o outro, né? O nosso relacionamento com o Senhor é tanto na vertical quanto na horizontal. Por quê? Porque a Bíblia diz que o que depende do seu relacionamento com Ele, depende com o outro. Por isso que a cruz está nesse formato, não é verdade? Porque Deus veio reconciliar entre o homem e Deus, e veio reconciliar o homem para com os homens. Então quem não perdoa, por exemplo, não recebe o perdão de Deus e não perdoa o outro, também não tem aqui da parte de Deus. Não é assim que a Bíblia diz? Se você não perdoa o seu irmão, Deus também não te perdoa, porque faz parte do processo da cruz. Então a gente tem que entender que tudo aquilo que a gente faz deve ser no Senhor e para o Senhor. Por isso que se a gente não tem comunhão com Deus, aí você não perdoa, você não abre mão, você não renuncia, você não vai para a cruz, porque você não está na luz. Então esse é um bloqueio da comunicação. Por isso a importância de andar em Deus. A verdade é que aquilo que eu faço, muitas vezes no meu relacionamento, não é da minha vontade, né? Mas eu faço por quê? Por causa da minha comunhão com Deus, por estar na luz e saber que a verdade é aquela, e que agrada a Deus é aquilo. Como eu disse, tem muitas vezes que eu não estou com vontade de pedir perdão. Tem muitas vezes que eu não estou com vontade nenhuma de me redimir, de me arrepender, ou de até ir lá e fazer as pazes. Mas a maioria das vezes que eu fiz, foi por causa do Senhor, da sua palavra e da minha comunhão com Ele. Eu sei que para andar na luz, a Bíblia diz que o homem, o marido e a esposa fica interrompido na sua comunicação com Deus, na oração, se você está interrompido com outro. A Bíblia diz que as suas orações não são ouvidas. E aí uma das crises para mim, porque quando eu vou falar com Deus, a primeira coisa que a gente lembra disso. Porque é ruim conhecer a Bíblia assim, né? Você vai orar,
Quando eu fui orar às vezes que eu estava brigado com ela, primeira mensagem que vinha, o versículo. Eu digo, o inimigo está repreendido. Mas aí eu lembrava, não, o inimigo, a palavra não é do inimigo, é do Senhor mesmo, então eu estou errado. E aí eu já levantava, nem continuava a oração. Aí já tinha que resolver, porque eu ia ficar lá gastando tempo, né? A segunda coisa que bloqueia a comunicação é as mensagens codificadas, meias palavras ou aquelas indiretas. A Bíblia diz, eu já falei aqui, que a verdade deve ser dita em amor. Só que às vezes na comunicação os casais têm a mania de fazer codificações ou meias palavras. Essas coisas não é a vontade de Deus. Isso bloqueia a comunicação, principalmente para os homens, né? Porque o homem não entende coisas codificadas. Tem coisas que a mulher está falando do lado do homem, né? Falando ali, ele escutou, mas não entendeu. Então é importante a gente entender isso, porque a Bíblia diz que nós devemos deixar a mentira, falar a verdade a cada um com o seu próximo, pois nós somos membros uns dos outros. Então toda a verdade deve ser dita clara e em amor. Outro bloqueio da comunicação é a explosão. Por quê? Porque quando a pessoa está com raiva, descontrolada, irada, aquilo com certeza bloqueia e encerra a comunicação. Outra coisa que é bloqueio da comunicação também são as lágrimas. Quero que você entenda que as lágrimas algumas vezes podem ser autodefesa daquele que está fazendo, né? Mas isso também não nos dá o direito, principalmente isso acontece mais com as mulheres, nos dá o direito de ser duros ali com ela ou não entender aquele processo. Mas é o homem ou a pessoa que está vendo que o outro chora, às vezes como um bloqueio, como uma defesa, né? Se esconde debaixo do choro para não resolver a comunicação. Você deve ser paciente, analisar e chegar no tempo certo e voltar a conversa com a verdade em amor, né? Para continuar a comunicação, porque essas coisas são feridas na nossa alma. E aí tem gente que talvez se escondem através disso. Talvez algumas pessoas que nem está muito por dentro, nem está sabendo, né? Provérbios 25, 28 diz que como a cidade derrubada sem muro, assim é um homem que não pode conter o seu espírito, né? Então tem pessoas que choram compulsivamente, mas é uma defesa. E normalmente, como eu disse, das mulheres. Mas o outro ponto diz que também que é o silêncio. O silêncio é um dos bloqueios da comunicação. E aí é um problema maior dos homens, né? Tende a ficar em silêncio. E ali é uma fuga para não entrar na conversa, para não entrar na comunicação. É uma defesa para que ele não abra aquilo que precisa ser resolvido. Então é necessário que sempre que puder, volte de novo na comunicação, em amor, sem agressão, e resolva aqueles detalhes. Outro bloqueio da comunicação é as críticas. Como eu disse, as pessoas tendem na comunicação e na discussão muitas vezes entrar nas críticas. E as críticas desonram, fere. Aí a pessoa que está ouvindo a crítica, muitas vezes ela cria uma defesa, não é verdade? Principalmente os homens. Os homens têm muita dificuldade de ouvir as críticas. Por quê? Porque para ele aquilo é um sinal de desonra, né? Por exemplo, quando a esposa diz: você não cuida bem dos nossos filhos, isso é uma desonra. Você está dizendo que você é um mau pai. Mas ele não é um mau pai. Ele pode ter algumas dificuldades, mas não é essa mensagem que Deus quer trazer. Não é a mensagem de que ele é um mau pai, né? Ou quando a mulher cobra o camarada acerca de alguma coisa financeira, a mensagem que ela transmite é: você não está dando conta do recado, você não está sustentando, você não é honroso naquilo que você produz. Isso é uma desonra. Então esses níveis de crítica dificultam a comunicação. Algo importante a entender aqui é que na comunicação, nessa discussão, ela deve ser sempre de elogiar a pessoa na identidade que Deus tem. Diga: meu amor, você é um homem que eu admiro, né? Embora que ele tenha dificuldade naquela área, mas diga: eu admiro você, você é um homem honroso, você é um bom pai, eu admiro você como pai, mas eu tenho visto que você falhou nessa área. Mas você é um ótimo pai, levanta a moral do cara, né? Quando você faz isso, a comunicação é diferente. Meu amor, você é um homem que sempre traz as coisas para casa, nos sustenta, eu gosto muito. Mas será que dá para apagar a luz hoje para amanhã, porque senão vai cortar? Tá vendo que muda, né? Vamos lá para o outro ponto. O outro ponto aqui que bloqueia a comunicação é essa tecnologia de hoje, né? Eu já havia dito: televisão, computador, telefone, as tecnologias impedem que a gente comunique-se bem. Por quê? Por causa do tempo. A Bíblia diz que a gente deve remir o tempo, né?
O tempo, ele nos rouba tantas coisas. E aí, se a gente perde nisso, isso fere demais a nossa comunicação. E para encerrar, eu quero te dizer que o padrão de Deus para o casal é o mais elevado possível. E esse parâmetro não é para você, é dele para você. Então, para Deus, o que Ele quer para o seu casamento é algo que seja celestial e divino. Diga glória a Deus. Então, não se responsabilize se você não está conseguindo ser tão perfeito no casamento. Por quê? Porque ele provém de Deus. Quem instituiu foi o Senhor. Ele é o dono desse grande patrimônio que confiou a você. Então, a grande responsabilidade é dele. Você apenas deve converter o coração para aquilo que Ele quer que seja feito. Não é verdade? Então o padrão de Deus é esse. Por isso que o marido e a esposa, ele precisa encontrar a graça de Deus, né? Essa graça de Deus através do esposo e da esposa. Toda vez que você olhar para o seu marido, veja Jesus, né? Sua esposa, veja Jesus. E nas suas ações, procure perguntar sempre o que Jesus faria. Como Jesus agiria se estivesse naquela circunstância. Você vai ver que a concepção muda, porque é um padrão de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, a Bíblia diz: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Então, esposa, não cobre do seu marido, né, exageradamente. E marido também não cobre da sua esposa exageradamente. Por quê? Porque toda a nossa suficiência vem dele. É o Senhor que nos dá. Uma das coisas que eu tenho dito para os casais: ninguém pode convencer o outro. A gente tem uma mania, né? Às vezes eu até falo isso com a minha esposa. Minha esposa nós temos aí quase 15 anos assim. Às vezes ela falando comigo sobre algumas áreas que eu ainda não consegui vencer. Por exemplo, toalha em cima da mesa, em cima da cama, né? Um exemplo, né? Um exemplo, irmão. Então aí, a toalha em cima da cama. Aí tem 15 anos que ela tenta falar comigo sobre isso, e até hoje não mudou. E tem algumas coisas que eu falo para ela, que já tem quase uns 15 anos também, e não mudou. E aí Deus me faz entender uma coisa: que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Isso não é pretexto para a gente também não fazer, né? Mas eu quero te dizer um exemplo para você entender que é de Deus que vem. Você vai perceber que todas as vezes que você fala, parece que piora. Veja isso que você faz com seus filhos, né? A gente fala. O menino está fazendo há 25 anos a mesma coisa. O menino nem tem essa idade, né? Mas você está falando, ele está fazendo a mesma coisa. Agora, quando você chegar com seu filho e orar junto com ele, falar com Deus sobre aquela área, essa meditação que está tendo da família ali é muito boa. Ela fala ali com os filhos, aquilo que os filhos têm que fazer, se arrepender, colocar no papel, escrever aqueles que estão errados, se eles têm inveja. Olha só que interessante. E eles oram ao Senhor sobre aquilo, e Deus traz sobre ela o entendimento. Então, eu vi que algumas coisas eu mudei quando Deus falou para mim: você tem que mudar. E quando minha esposa também, Deus disse para ela, tem coisas que eu disse para minha esposa: meu amor, tem que ser assim, assim, assim. Aí ela ficava com raiva. Aí depois eu saía de cena, passava algum ponto, ela estava meditando na palavra, ou estava orando, estava adorando o Senhor. De repente ela vinha comigo e dizia: o Senhor falou comigo que eu tenho que mudar nessa área. Aí eu não falei, mas por dentro de mim eu falei: mas eu falei tanto tempo. Quantos anos? Aí sabe o que Deus me ensinou? É só para me largar de ser cabeçudo e entender que é Ele que convence. Tem hora que Deus, sabe o que Ele faz? Penso eu, que Ele trava algumas coisas só para a glória não ir para você. Porque senão eu ia dizer: aí, tá vendo? Eu sou o cara, né? Falei, ela mudou. Aí Deus trava para entender que quem faz é Ele, e que nós dependemos da suficiência dEle. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amém? Para encerrar, eu quero que você entenda essas duas coisas aqui. Se for essas duas coisas que você entender daqui e sair daqui, já vai ser muito bom para nós todos. A primeira: só existe um dono da verdade. Era nesse ponto que eu queria entrar. João 14,6, a Bíblia diz que Jesus é a verdade, né? O caminho e a vida. Ele que tem a verdade, Ele é a verdade. Esse é o problema da comunicação e dos relacionamentos. Quando a gente está dentro do casamento, do relacionamento e dentro dos conflitos, a gente pensa ter a verdade, a gente pensa ter a razão e está certo, né? Como eu disse, quase que 100% nas nossas discussões eu penso que eu estou certo. E aí, quando eu olho para o lado dela, às vezes me parece que é isso também.
Em geral a gente é assim. Aí Deus me ensina algo aqui, que só existe um que é o dono da verdade. Nenhum dos dois está certo. Mas pastor, eu fiz... Não, você está errado também. Os dois estão errados. Porque a verdade é Ele e está nele. Então quando a gente entender que em qualquer conflito, por isso aí fica fácil de entender o perdão, eu tenho que me arrepender e pedir perdão e perdoar em toda circunstância. Por quê? Porque a verdade é Ele. E quando a verdade vem e me ilumina, eu tenho que executar aquilo que a Bíblia diz, que é o perdão. Então se eu entender que a verdade é só Ele, nenhuma das vezes que eu discutir e tiver conflito, eu vou pensar que eu tenho razão. Como eu disse, muitas vezes que eu fui orar, Deus disse, vá falar com ela. Mas Senhor, foi ela que fez, ela começou. Não interessa. A verdade não é sua. Você não é a verdade sou eu. Então vai lá e cumpre a palavra, porque a verdade é essa e eu sou a verdade. Diga amém se você entende. E a segunda coisa, que a comunicação, ela deve ser baseada na linguagem do Espírito. Olha só que tremendo que Deus me ensinou aqui. Quando você olha lá para Gênesis, na Torre de Babel, você vai ver que os homens falavam a mesma língua, só que um orgulho entrou no coração deles. Não é assim? Eles intentaram algo diferente no coração. Houve um orgulho. Tinha uma comunicação legal, estava todo mundo no mesmo propósito, no mesmo ritmo, mas um orgulho, um sentimento contrário entrou no coração deles, fora do condicionamento do Espírito. E a Bíblia diz então que Deus disse, olha, vamos descer e confundir eles. E a Bíblia diz que Deus confundiu a linguagem de todo mundo e deu a eles cada um uma linguagem diferente. E aí eles não conseguiam mais se comunicar, fechou a porta da comunicação e eles não chegaram no objetivo. Então entenda aí que na Torre de Babel, a comunicação fora do conceito do Espírito, do princípio do Espírito, ela não funciona. Por isso que aquilo que eu estou dizendo para você aqui, todas essas regrinhas é muito bom e importante. Mas se não for debaixo dessa ministração, dessa mentoria do Espírito, não vai ser 100% de sucesso. Vai ser meramente regras. Porque quando você olha lá para Atos capítulo 2 e vê o dia de Pentecostes, a Bíblia diz que tinha os homens e discípulos reunidos e veio sobre eles o Espírito. O Espírito veio sobre eles e foi derramado. Ali naquela hora houve um batismo e eles falaram em outras línguas. Aquelas línguas que eles falaram não era a língua dos céus, dos anjos, como Paulo diz. Eram línguas que depois os mesmos homens que estavam ali, a Bíblia diz que existiam homens de todas as nações que estavam ali no Pentecostes, cada um falando um dialeto, uma língua, uma forma. E a Bíblia diz que esses homens foram batizados no Espírito e falaram as línguas de origem de cada uma dessas pessoas. Vamos clarear aqui. Se tivesse os caras lá da Grécia e o camarada era dos Estados Unidos, americano, o camarada que é grego, que não fala inglês, estava falando inglês. E o cara que era americano ouvia, entendia no espírito aquilo que ele dizia. A Bíblia diz que todos os homens entenderam o que eles estavam falando e ficaram admirados. Por quê? Primeiro porque aqueles homens falavam uma linguagem como se fosse bem roceira, bem dificultosa. Então eles teriam muita dificuldade de falar uma língua deles ainda fluentemente. Por exemplo, um americano, quando ele vê um brasileiro falar, ele saca na hora. Não é assim? Eles ouviram perfeitamente esses caras falando, e esses caras que eram mais ou menos caipira. E eles falaram na linguagem deles, ou seja, todo mundo se entendeu. Literalmente, todo mundo, porque as nações estavam naquele lugar. Isso mostra que a comunicação movida pelo Espírito, ela sempre é perfeita. Se você crê, dá um aplauso ao Senhor. Amém? Então a boa e poderosa comunicação, a comunicação mais eficaz, ela deve ser debaixo do Espírito. Quando você precisar se comunicar na sua família, com a sua esposa, com seus filhos, peça do Espírito, porque Ele sabe como fazer isso muito bem. Lá em Babel os homens tentaram fazer do seu jeito e foram confundidos. No Espírito, em Atos no Pentecostes, a Bíblia diz que eles não sabiam falar entre eles naturalmente, mas no Espírito eles se entenderam perfeitamente. Amém? Aleluia. Você pode ficar de pé? Eu quero orar por você. E eu gostaria mais uma vez aqui, se possível, os casais estivessem juntos, ou as famílias juntos, porque eu quero orar por você, pela sua família,
E eu quero que você também coloque aí no seu coração, no seu espírito, para que Deus comece a fazer alinhamentos na sua comunicação. Porque a nossa família é realmente o nosso maior patrimônio. Nós não podemos perder isso. Nós precisamos lutar piamente com isso. Então esses princípios aqui ouvidos, ele é fundamental para que a gente guarde e proteja esse grande patrimônio. A sua família é tão valiosa, que aquilo que o diabo mais quer atingir é a sua família. Se não valesse nada, ele não estava atrás. E a coisa que ele mais procura tomar e roubar é a família, porque ele sabe que vale muito, que é muito poderosa, é um grande patrimônio, é algo valioso, e é por isso que ele quer tomar, ele quer tirar, porque ele sabe quanto é para Deus e quanto vale também na terra. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor, meu Deus, aqui agora, por essas famílias, ó Deus, pela tua igreja, que como o pastor já disse aqui, elas são constituídas pelas famílias. A igreja forte é resultado de famílias fortes. Deus, e eu quero clamar ao Senhor pela família dessa igreja, por cada casal, cada filho, pais. Ó Deus, que o Senhor nos ajude pelo Espírito a realmente nos comunicar da forma mais eficaz, da forma mais, ó Deus, correta possível. Que o Senhor seja o nosso mestre, que o Senhor nos ensine, meu Deus, a forma melhor de comunicar, porque existe, meu Deus, os princípios estabelecidos nos céus, para que nós não sejamos interrompidos, para que a nossa comunicação não haja bloqueio, e que o inimigo não tenha sucesso, Deus, naquilo que nós temos projetados. Oh meu Deus, eu sei que essa mulher foi a mulher que o Senhor levantou para este homem, que esse homem foi exatamente o homem que o Senhor levantou para essa mulher. O Senhor não erra, meu Deus, nas suas escolhas, nas suas definições. O Senhor não erra, meu Deus, naquilo que o Senhor levanta. Essa é a família bendita de Deus. Deus, essa é a promessa que o Senhor nos deu em Abraão, as famílias benditas da terra, em nome de Jesus. Por isso eu quero declarar e profetizar hoje, meu Deus, toda a sorte de bênção, meu Deus, em nome de Jesus. Que esses casais cada dia mais vivam nos seus lares o avivamento, Pai. O avivamento chegue naquela casa, porque o Pentecoste, meu Deus, é para as famílias também. É lá na nossa casa que o Espírito deve descer. É lá na nossa casa, meu Deus, que o mover de Deus precisa acontecer. Meu Pai, eu sei que pela boa comunicação, ó Deus, as coisas vão acontecer no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, Deus, com nossos vizinhos, até mesmo para ganhar pessoas para Jesus. Se nós soubermos nos comunicar da forma correta, Deus, será com grande efeito, com grande resultado, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, se tem algum casal aqui, meu Deus, que porventura estava desalinhado, que hoje o Senhor organize, que hoje o Senhor coloque aquilo que precisa colocar no eixo. Deus, que o Senhor resolva, Pai, com eles a questão da comunicação, porque o diabo já foi derrotado, o inimigo da nossa comunicação, porque foi o diabo, foi o inimigo lá no Éden, que entrou na comunicação do homem e da mulher para interferir o plano de Deus. Mas o Senhor hoje, em nome de Jesus, encerra toda falha na comunicação, toda má comunicação, toda interferência, para que a glória do Senhor venha, para que o teu poder se manifeste e a unção de Deus corra sobre esses casais, corra sobre essas famílias, e eles estejam muito êxito, em nome de Jesus. Se você crê nisso comigo, diga amém. Diga glória a Deus. Você pode dar um abraço na sua família, na sua esposa, em nome de Jesus, e dizer: obrigado, porque você é muito importante para mim, é o meu maior patrimônio. Amém?